Pod Agro Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Agro Brasil. Eu sou Sara Calandrini e este é o podcast que traz a voz do agronegócio brasileiro. No episódio anterior, falamos sobre medicina do trabalho no agro e quais as obrigações que a legislação exige. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a rentabilidade da pecuária de corte: rendimento de carcaça. Então, se você quer saber como o manejo adequado à nutrição animal e o cruzamento industrial influenciam diretamente no rendimento de carcaça e no lucro do produtor, esse episódio é para você. Pod Agro Brasil. E para falar sobre o assunto, o meu convidado de hoje é Francisco George dos Santos, médico veterinário, sócio proprietário da Casa da Roça, responsável técnico pela Casa da Roça Nutrição Animal, atuou como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, posteriormente como secretário municipal da cidade e, mais à frente, secretário municipal de Gestão Fazendária de Xinguara. É membro diretor da ASIAPA, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Xinguara. Já trabalhou como representante de vendas da ABS PECPlan. No laboratório da Pfizer, atuou como promotor de vendas, assistente técnico antiparasitários e assistente técnico de vacinas para animais bovinos. É pós-graduado pela Exam FGV, mestre em administração de negócios pela MBA. Olha só que currículo, onde o foco é gestão, liderança e estratégia corporativa. Obrigada, George, por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo ao Pod Agro Brasil. Ô, Sara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também com os seus telespectadores. Hoje, com o advento da internet, a gente sabe que tem penetração mundial. Então, eu posso dizer que estou muito feliz de estar com você aqui, contribuindo para o crescimento do agro através de informações, através do nosso conhecimento adquirido durante essa nossa trajetória. E aí, só para relembrar, eu formei tem 33 anos atrás, então já estou da turma já dos que estão perto de aposentar na veterinária. Então, nós viemos aqui para poder contribuir para uma pecuária mais forte, mais sustentável, mais rentável. Que então, essa é a proposta, né, do podcast, e a gente está aí com uma gama de perguntas para ti, e a gente sabe que você vai responder com maestria. E você formou em medicina veterinária em Belém? Eu formei em Belém. Na época era FICAP. Era FICAP, para você ver. Depois mudou para UFRA. Hoje UFRA. Universidade Federal Rural da Amazônia. Mas na época era Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Do Pará, FICAP. Eu entrei na faculdade em 88. Coisa boa. Poxa, Jorge, bom demais. Eu sou da época da FICAP também, que eu lembro demais. Exatamente, ali do lado da Embrapa. Isso, exatamente. Vamos começar falando sobre manejo animal. O que podemos considerar, Jorge, como um manejo eficiente na pecuária moderna? Então, Sara, a gente fala de manejo como um conjunto de práticas. Essas práticas, elas visam objetivamente diminuir o estresse do animal e trazer bem-estar do animal, mas também trazendo produtividade para a propriedade. Para isso, a gente precisa utilizar a estrutura da fazenda, seja as instalações, a estrutura também de pessoal, e isso parte do princípio de que tem que ter um planejamento. Eu posso começar a fazer essas boas práticas na minha propriedade, mas eu tenho que planejá-las, treinar a minha equipe, melhorar a minha estrutura de curral, de cerca. Isso serve para todo tipo de produtor, pequeno, médio e grande, né? Independe. Esse processo de planejamento, ele tem que ser uma tônica diária do produtor. Eu sou um pequeno produtor, levo as coisas meio na galega. Não, hoje nós não nos permitimos mais isso. Eu estava até comentando que a palavra de ordem hoje é rentabilidade e produtividade. É a palavra do momento. Sim. Mas é evidente que a gente sabe que, para se ter,
Esses dois a gente tem que ter esse planejamento, Tem que ter né? o planejamento. Eu estou nesse momento lá na minha propriedade, ajustando, na verdade, isso, porque justamente eu estou correndo atrás dessa produtividade, né? O aumento de ganho, já que nós temos uma oscilação muito grande de preço de mercado, preço de gado. Então, ou a gente melhora a nossa produtividade, ou então a gente vai ter perdas. Isso é fato. Né? E o importante, sabe, Sara, que eu acho o seguinte, nós temos que começar a pensar na produtividade com uma lucratividade que nos permita crescer. Hoje nós estamos estrangulados, os custos de produção nossos estão muito altos. E eu também sou produtor, eu tenho uma pequena terrinha ali em Floresta, a terra do abacaxi, eu tenho uma produçãozinha lá de novilhas para engorda, e eu sei o custo. Hoje, como está complicado para a gente fazer esse processo de planejamento, de produção, de produtividade e com rentabilidade. Hoje também está espremido. Exatamente. Então, você como eu, a gente tem essa preocupação, até porque somos pequenos e a gente sabe que os custos estão aí, são altíssimos, não é? E com uma oscilação muito grande de mercado. Né? Como o manejo influencia o ganho de peso dos animais, esse manejo? Sara, o manejo é fundamental. Agora, é preciso a gente pensar o seguinte, esse meu manejo lá eu tenho que adequar à minha realidade. Se eu tiver um manejo de uma lotação adequada, eu começo pensando na estrutura de pasto, eu tenho que ter uma lotação adequada, eu tenho que conhecer a minha propriedade, eu planejar a minha propriedade, buscar os objetivos. Se eu tenho menor taxa não de lotação, mas eu não tenho excesso de gado, eu consigo melhorar minhas pastagens, começo pensando por aí. Dá uma rotação melhor. Dá uma rotação melhor. Aí o que acontece? Com isso, esses animais eles vão ficar menos estressados, comem mais, comem melhor, evitam brigas com outros, e aí o que acontece? Eles ganham mais peso, eles são mais produtivos e termina tornando mais lucrativo para a propriedade. É verdade. Inclusive, a gente tem buscado muito, eu, por exemplo, essa questão do estresse do animal, tanto que se perde, né? Sim, o estresse. Com isso. E, na verdade, essa visão, eu acredito que para o pequeno produtor, principalmente, de uns 10 anos para cá já melhorou muito em relação a esses estresses. A gente já tem essa percepção de que isso leva à perda de peso, né? Com certeza, com certeza. Então, pronto. Quais são os principais erros de manejo observado nas fazendas? O que você identifica? Eu diria que o principal erro é não medir. Aquilo que a gente não mede, a gente não pode melhorar. Muitas pessoas não têm balança. Como é que eu posso mensurar algum resultado de ganho de peso, de produtividade, se eu não tenho balança? Outros têm balança, mas só utiliza essa balança uma vez a cada 3 meses, por exemplo, quando vão embarcar boi. Quando vão embarcar. No geral, ele não acompanha ganho de peso. Se ele não está fazendo esse acompanhamento, Sara, então esse é um dos erros ali de estratégia dele. Outro, a gente pode pensar, quando vai no manejo do curral, por exemplo, a gritaria, a utilização de ferrão, tudo isso aí vai interferindo nesse estresse do animal ganho de peso. Lotes grandes demais, aguada longe do coxo dimensionado inadequadamente, ou seja, pouca quantidade de coxo para muitos animais, com isso há uma briga. Então, tudo isso, esse manejo tem que ser olhado como um todo. Eu não posso olhar só o manejo na hora do embarque, ou lá no curral. Eu tenho que olhar o meu manejo, por exemplo, no meu tamanho de lote, minha separação desses lotes, por exemplo, por frame, ou por tamanho, por peso. Quando pensa-se e fala-se em manejo, acha que é só, olhar o gado, eu vou rodar o gado, né? Você sabe que ainda tem essa cultura de rodar o gado de manhã e pela parte da tarde. Então, o manejo, ele se comprimiu a isso, quando, na verdade, você colocou que o manejo é muito mais amplo. Complexo e tudo, não é? Quando eu começo a pensar em manejo, eu tenho que já
pensar lá na frente. Bom, eu quero fazer lotes, minha área de pasto é suficiente. Por quê? Porque eu tenho que ter, aí quando a gente pensa em pastagem, eu tenho um momento de entrar e um momento de sair, essa questão toda. Então, assim, o manejo não é só eu rodar os animais, ou meu vaqueiro, porque a atividade pecuária, ela tolera muita coisa. É verdade. A gente Diferente da agricultura. Tolera que a gente passe 15 dias como proprietário sem ir lá. 3 meses. Eu sempre falo isso, é verdade. Então, ela realmente tolera, né? Que já aconteceu também de eu passar até 2 meses assim, na propriedade, trabalhando remotamente. Olha só. Quer dizer, evidente que tem problema, vai ter problemas sérios, não é? Exatamente. E aí a gente volta para aquela velha história de o que engorda o gado é o zóio do dono, não é? Bom, mas é isso aí. O estresse animal interfere no rendimento de carcaça? Acabamos, né, de falar desses estresses, né? Exatamente. Esse rendimento de carcaça e de sorte que até essa questão do próprio embarque dos animais pode levar a um problema lá no frigorífico. O animal estressado pode fazer, quando vai para o abate, pode dar escurecimento da carne, tornando uma carne de qualidade inferior. Tá. Então, esse rendimento de carcaça que a gente tem buscado, que é tentado lá no frigorífico, mas muitas vezes nós não fazemos o nosso beabá da fazenda. A gente embarca de qualquer jeito. E aí eu digo sempre... E você acha que justamente que nesse manejo de estresse, de embarque, que causa isso, quando chega lá no frigorífico, a gente reclama muito, não bateu, não teve o rendimento que deu aqui dentro da minha propriedade, você acha que influencia nisso lá? Influencia. Porque muitas vezes o embarque ele tem que ser rápido, não significa ter pressa. Sim, Pressa e rapidez são coisas distintas e diferentes. Então, muitas vezes, a gente está embarcando os animais de qualquer jeito na correria, aí usa ferrão, aí usa choque ali em excesso, pega um caminhão, fez um jejum desnecessário, às vezes já está lá os animais presos lá há muito tempo. Exatamente. Tem mais a viagem. Então, todos esses fatores faz com que gere um estresse. Esse estresse se reflete. Não é igual a gente. Quando a gente não está estressado, o corpo não dói. Com certeza. A gente está muito estressado, dói tudo. Dói cabeça, dói corpo. Os animais não é diferente. E aí chega lá no frigorífico, muitas vezes com lesão na carcaça, e a gente imaginou um peso. Aí precisa fazer uma limpeza de carcaça. Muitas vezes a gente fala, mas o frigorífico está roubando. Isso. Justamente onde eu queria chegar. Porque você sabe que isso daí é um questionamento terrível, né? Sim. Então, chega nessa fala. Mas, evidentemente, em decorrência desses fatores... vamos falar só do embarque, desse estresse. Só do embarque. Fora o que se tem antes deles, enfim, né? Olha, no passado da Pfizer, que eu trabalhei na Pfizer, que hoje é Zoetis, nós fizemos um levantamento sobre lesão de carcaça nos frigoríficos. Eu não me recordo de número hoje, porque já fazem 20 anos esse trabalho, na época que eu era assessor de vacina, quando a gente estava lançando a vacina de Fortress 7, depois virou o Ultrabac 7 e virou o 7-mal. Aí isso, só Sete Males. Os 7 Males foi... Esse nome surgiu aqui em Sapucaia. Foi? Não. Nós estávamos fazendo uma palestra, só uma historinha rapidinho aqui, nós estávamos fazendo uma palestra e aí era era Fortress 7. E aí, no americanizado, né, a gente estava em entonação bacana. E um senhor, eu não me recordo o nome dele, falou assim, esse aí não é 7-mal? Não combate 7-mal? 7-mal. Aí a gente chegou na Casa da Roça, na época o pessoal perguntava a vacina 7-mal. Era Fortress 7, depois mudou para Ultrabac 7, depois veio as outras com 7, 9 cepas, que hoje até está faltando no mercado. Então, nós fizemos esse trabalho, voltando à questão do trabalho na Pfizer na época lá, de lesão de carcaça. Se perdia ali em torno de 10 quilos, 15 quilos só de limpeza por causa de vacina mal aplicada. E gera aqueles abscessos, aqueles nódulos, enfim. E aí precisa limpar. Então, há uma hemorragia. No embarque, voltando à questão do embarque, usou ferrão de pontudo, ali causou uma hemorragia naquele local. Não furou a pele. Ferrão tem anos que eu tirei, literalmente eu tirei da propriedade. Hoje tem que ser com bandeirola, que é um negócio que funciona, que é um espetáculo.
um saco plástico, Exato. o saco de sal, de não ração, é? bota e ali. que dá um efeito, que dá um Sim. manejo muito bom dentro Sim. do curral, é excelente. E são medidas, sabe, Sara, extremamente simples. Isso, A gente tem que exatamente. voltar para o que é simples. Às vezes nós estamos buscando aí uma coisa de uma terceira geração, mas a gente esquece que o simples é mais fácil de fazer e mais Exatamente. barato. Aí tem algumas falas que falam, não, ainda mais comigo. Ei, Sara, isso é coisa de colono, para com isso. Você é fazendeiro. Eu falo, não, mas são medidas simples que dão resultados. E eficiente. Exatamente. E essa bandeirola do saco com saco vazio, né, de milho, de sal, resolve muito, né? Pega uma vara ali de qualquer, tirou uma vara, Sim. botou, amarrou ali na Sim, hora, uma baixou. varinha de goiaba, Isso, tá você tudo funciona certo, bem, né? entendeu? Coloca na ponta Então, e pronto, já dá um manejo um muito manejo bom, muito né? bacana já. Como o manejo racional, ele pode melhorar os resultados econômicos. Bom, ele vai reduzir perdas. Esse manejo faz com que haja uma redução de perdas, seja na hora lá do teu rendimento de carcaça, mas também permite que esse animal estressado ele se alimente melhor. Ele não estressado, e você com esse manejo mais racional, evita acidentes também na hora do manejo, lá na tua fazenda, lá na sua fazenda, lá na nossa fazenda. A nossa mão de obra, e a gente tem uma peãozada que no passado era muito afoita. Aí eu tive um acidente com o meu vaqueiro lá uns dias lá, que ele ficou 15 dias na UTI. Puxa vida. É uma vaca, por vacilo, aí eu falei, pega os animais, vai montado aqui e tal, mas não, nós vamos... E aí ficou naquele tempo, ela pegou ele, não bateu, só jogou ele para cima. Ele bateu a cabeça no chão. Não machucou. Outro dia eu também me machuquei, brincando lá, cortei a perna, que assim, um filho teve um corte, eu fiquei 45 dias sem botar o pé no chão por causa do... Eu já quebrei supercílio. de vacilo. Então, assim, nessa situação, Sara, a gente vê que reduz as perdas, reduz o risco, diminui o risco lá no manejo, reduz o risco de você quebrar um animal lá dentro. Então, isso reduz, é menos prejuízo para a gente. Com isso, a própria produtividade aumenta da equipe. Com esse manejo racional. Então, você separando ali dentro, vamos pensar dentro do curral ali, ou no rebanho ali, você está mexendo com tranquilidade. Os bovinos, as pessoas falam, são muito bravos. Não, você tem uma distância de aproximação que você vai vendo. Você pode andar a pé e você vai vendo. Quando chegou numa determinada distância, o bovino ele começa a afastar de longe de ti. Ali é a distância de fuga dele, que ele está se sentindo até então, ele está protegido. Você vai montar a cavalo, você anda no teu gado todinho ali. Sim. Por quê? Porque então, eu sou contra a correria, eu sou contra... Eu também. Eu extirpei da minha propriedade a correria, a vacina. Não tem problema. A gente vai passar uma semana vacinando, 2 que seja, não tem problema. Vamos devagar, entendeu? Então, justamente para evitar gritaria, xingamento, por exemplo, que é como eu não aceito, isso não procede lá na minha propriedade. Eu tirei essas coisas assim, esse tipo de movimento dentro do curral ou mesmo no campo, que eu digo que é desnecessário. Pois é. E isso dá para aplicar? Para quem está nos vendo, isso é aplicável? Eu acho que sim. E não precisa investimento, a não ser uma boa conversa com o nosso funcionário, nosso colaborador. Olha, vamos fazer aqui, peraí, vacinar na pressa. A tendência é fazer mal feito. Sim. Porque se eu estou tirando... E criar os tais abscessos, perder vacina. Sim. Você sabe que a perda é grande, né? Sim. De vacina. Muitas vezes o animal nem chega a ser vacinado, ele colocou aquilo, saiu... Aí entra uma outra questão. Você diminui, quando o manejo adequado, você diminui até a mortalidade, porque você faz uma vacina bem feita, uma vermifugação bem feita. Então, tudo isso aí, sem pressa. Eu sou contra a correria. Mas aí... Não, é para ficar mais tempo sem fazer nada. Sim. Se eu faço hoje tudo... Não, vamos fazer tudo hoje. E amanhã? Não fazer o quê? Não, amanhã nós caça outra coisa. Gente... Nenhum. Com certeza. É mais tempo sem fazer nada. Olha, para você ver, são práticas simples, né? Que você, produtor, igual nós aqui, você pode adotar. São medidas simples, mas que não dão estresse, dão... um manejo correto dentro do curral, né? Porque muita coisa acontece também dentro do curral, não é no campo lá, a gente rodando os animais, é dentro do curral. Dentro do curral. Né? O curral, ele bem conduzido ali,
você consegue fazer tudo, contar gado sem atropelo, você consegue fazer tudo ali dentro ali, pesou seus animais, joga de um lado para o outro, faz tudo. Então, separa. Bom, eu vou separar por peso, onde eu falo a questão da balança, que é fundamental. Eu vou separar esse lote aqui, por exemplo, eu vou pegar os de 10 e 11 arroba, faço um lote só que eles estão mais pareia. Eu vou pegar os de 12, porque lá no campo, esses animais mais zerados vão bater nos mais novos. Sim. É verdade. Então, essas infraestruturas que a gente fala assim... Eu faço divisões em blocos, Jorge. São os blocos, eu faço aqueles blocos. Não faço blocos grandes. E tenho justamente esses cuidados do animal grande com o pequeno. Então, tudo os touros, a quantidade correta de touro para cobrir a quantidade de vacas, certo? E por aí vai. Então, quando... touros, eles começam a brigar muito, a gente já tem todo o cuidado de separa, joga para um pasto mais distante, uma coisa está acontecendo, vamos ver o que é. Então, eu já adoto essas medidas simples, mas necessárias, né? É uma questão de mudança de atitude. De atitude, de hábito. Eu tenho que pensar que a minha propriedade... ela é uma empresa que precisa ser administrada como tal. Ela tem que ser lucrativa. Independentemente do tamanho. Do tamanho. Eu sempre falo ela isso não também. Assim, o trabalho que dá uma grande, dá uma pequena. Tudo é proporcional. Mas eu sou pequeno. Cada qual dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade. Eu acho que essa que é a situação que a gente tem que avaliar. Com certeza. Olha, qual é a importância, Jorge, que você vê do bem-estar animal durante o transporte e o embarque? A gente até já falou isso, né? Mas vamos lá. Bom, Sara, a importância do bem-estar animal nisso, né? Então, você vê o seguinte... nós temos que pensar primeiro na questão do próprio embarque ali, nessas situações que a gente já falou sobre isso, evitar correria, evitar ferrão, evitar as contusões. No caminhão, não custa a gente dar uma checada nesse caminhão para que veja se não tem ponta solta, porque isso... ali o animal, aí você faz uma carreta, um caminhão de novilhas, você coloca 20 animais, vai ficar meio apertado ali, mas elas vão... Aí se tiver uma ponta de um prego, de um parafuso e cortar, ele já vai causar uma contusão, que vai ser lá na limpeza... Que vai sair, vai ter perda para o produtor. Então, assim, essa condução até chegar no frigorífico, por exemplo, ela precisa ser... o animal tem que ser olhado, por exemplo, na condução do veículo. Opa, de tempo em tempo eu preciso dar uma parada para verificar se não tem animal deitado, os outros não estão pisando por cima. Porque às vezes o animal deita, os outros pisam. Cada vez... Você imagina um animal ali, um boi, 18 arroba, 20 arroba, pisando em cima do outro ali, aquela vai encher de contusão. Aí chega lá no frigorífico, tem que limpar, porque nós queremos oferecer uma carne de qualidade. Sim. E aí, então, esses cuidados, isso fora o fato de chegar muitas vezes no frigorífico e ter condenação da carcaça. Se as lesões forem muito amplas, foram muito grandes, vai ser condenada essa carcaça. É comum existir esse tipo de condenação aqui na nossa região, por exemplo? Uma vez ou outra acontece. É mesmo? Às vezes sim. Às vezes por causa de alguma doença também é condenada. Sim. Então é preciso olhar o manejo como um todo, sabe, Sara? A gente tem que pensar no manejo sanitário, o manejo nutricional, o manejo genético. A gente precisa... Mas essa parte na hora que sai da fazenda, porque já não é mais controle seu. Mas você pode olhar lá ainda no caminhão. Eu tenho muito cuidado com controle sanitário. Sim. E tenho obtido resultados muito bons. Eu não tenho uma mortalidade. Não. A mortalidade na minha propriedade, ela se dá picada de cobra. Basicamente, é por isso. Eu tenho... Não seria sorte, porque eu acho que não é bem a palavra. Deu sorte. Não. Acredito mesmo que seja manejo. Mudança, esses hábitos, mudar, né? Esse manejo. E lá você tem uma história de uma sucuri na tua fazenda, né? Ai, meu Deus, nem me fala, gente. Ainda tem isso aí, criando sucuri. Tu já pensou? Então, vamos lá. O manejo de pastagem influencia diretamente na produtividade do rebanho? Com certeza. Completamente. Os nossos animais são herbívoros. Agora, qual é o problema? O problema é que pastagem é uma cultura, como o milho, como a soja. Sim. Mas nós, que somos desse segmento de pecuária, nós não vemos desse jeito. A gente não avalia que, por exemplo, quanto mais folha eu tiver, mais nutriente eu vou ter
e mais retorno financeiro eu tenho. Com Então, eu, certeza. às vezes, deixo passar ou deixo passar do ponto e tal. Porque, veja, a gente precisa avaliar bem sobre isso. É aquela cultura ali. Qual é o melhor capim? É o que se deu bem na tua terra. Se você está adequado ali, não está girou, não dá para mim ter mombaça em todo, porque a nossa solo já é... Mas eu preciso ter uma pastagem de qualidade. Sim. Eu não posso deixar só talo, porque termina os animais não tendo nutrientes suficientes para poder se alimentar. E aí começa a ter problema de perda de peso, começa a haver uma competição por nutrientes. Você coloca lá, por exemplo, ração ou proteinado, os mais pesados. E eu aprendi também que ninguém levanta um animal com medicamento. O medicamento, para mim, na minha visão, Jorge, posso estar enganada, falando até besteira, mas é um coadjuvante. Agora, você tem que dar justamente uma pastagem de alta performance, você tem que dar a comida suficiente, Sim, né? sim. Porque para o animal ficar só lambendo terra, não existe isso. Não Ele funciona. precisa, não funciona, com certeza. Então eu já, vamos medicamento. Não, o medicamento é um coadjuvante, é necessário. Na minha propriedade, eu diria até que é obrigatório. A cada 6 meses, eu faço todo o meu movimento sanitário com esses animais. Somos livres de aftosa agora sem vacinação, mas eu continuo fazendo o meu movimento a cada 6 meses. Só tirei a fitosa, mas o resto tudo. Aí vem para tudo, eu faço absolutamente tudo dos meus animais. Faço conferência, eu digo que eu sou pequena. No meu CCR aparece lá que eu sou média produtora, mas eu me classifico como pequena. Mas tenho esses cuidados. Sim, sim. Justamente por quê? Porque lá no final, aí vem a produtividade, a rentabilidade, Sim, não é? sim, E é sim. justamente que a gente corre atrás. Mas pra é isso que a gente ter tem que isso. fazer. Então, assim, você vê o seguinte, em épocas distintas do ano, você tem pastagens de água, pastagem de transição e pastagem de seca. Então, eu tenho que começar a me Eu ainda planejar. eu tenho que melhorar meu planejamento realmente nesse sentido, Jorge. Tem algumas coisas que, na verdade, a gente aprende muito. Por exemplo, nesse podcast, aqui, o tanto que eu tenho aprendido, gente, com esse pessoal que tem passado por aqui. E, enfim, o George é esse grande professor. E é justamente isso. Eu pontuei aonde eu preciso melhorar. Então, eu realmente, esses pontos eu preciso melhorar muito ainda. Existe uma máxima também que diz o seguinte, que boi não engorda levando o vento na canela. Olha né? só, são as falas, né, que Exatamente. tem na Então, pecuária. que daí... Porque aí você olha, se tiver comida, e o seu planejamento, por exemplo, você na estação seguinte, você vai fazendo ela uma anterior. Eu não posso pensar em comida para o verão, agora no verão, gente. Agora que começou a seca, vamos chamar o nosso verão amazônico, que é época de seca, tem a época de seca e época de chuva, os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, aqui no norte existe o verão, que é a época de que chove, e a seca é a época que não chove, que é o inverno. É o inverso. O inverno é chuvoso aqui para nós e diferente do sul. Sim. E aí eu tenho que preparar comida quando? Eu tenho que preparar comida quando está chovendo. Quando eu tenho uma reposição de nutrientes para aqueles animais, para aquele capim, para a minha roça de braquiária, minha roça de mombaça, ao invés de ser uma roça de milho, a minha cultura ali é capim. Então eu tenho que preparar ela de transição, não deixar baixar demais, não deixar subir demais. Então, eu já fiz assim, eu tenho a fazenda toda mapeada. Aí eu já fiz o levantamento dos pastos que vão ser trabalhados agora, que a gente já fez esse mapeamento, já vamos começar a trabalhar esses campos agora. Hoje é 1º, então a partir de agora. Então, só para você ver. Então, eu já tenho esse planejamento, mas eu tenho que melhorar muito, muito mesmo. Mas é isso, eu acho que é por aí, né? É difícil? Não é fácil. Não. Por quê? Porque nós precisamos mudar a nossa cultura, a nossa cabeça.
Preciso de grandes investimentos? Não. Eu preciso no inverno eu aumento minha carga de animais. A conta é simples. No final do inverno nosso aqui na época da chuva, no final da chuva eu vou tirando, chegou no verão ali, nossa época de seca, eu estou com poucos animais na fazenda. Ah, mas não, você sempre tem excesso. Então você tem que fazer esse manejo, volta a questão do manejo, do planejamento. Se você vê, o tempo todo a gente cai no manejo. No manejo. Né? No manejo. No manejo, é impressionante. Puxa vida. Vamos falar agora de nutrição animal. Qual a importância da nutrição para o desempenho dos bovinos? Olha, eu passei pelas 3 fases do tripé da pecuária. Passei pela sanidade, quando trabalhei na Pfizer, passei pela genética, quando trabalhei na ABS Pecplan, trabalhei também agora, estou trabalhando com nutrição há 20 anos, 22 anos, 24 anos mais ou menos, nós começamos em 94, há 22 anos. Então eu digo o seguinte, e fiz o MBA em gestão empresarial, beleza, então eu digo o seguinte, que... O MBA então o que acontece? Esse tripé, eu posso ter, qual que é o resultado disso? Eu posso ter a melhor genética do mundo, sem comida, sem suplementação, ela não aflora o potencial dela. Eu posso ter os animais mais bem saudáveis do mundo. Todavia, se não tiver uma boa nutrição, ele não reflete a sanidade ali. Então, a nutrição é responsável por produção, produtividade, sanidade e genética. Olha só. 70% do cio entra pela boca. Vaca que não está bem nutrida, ela não cicla. O animal, o bovino, ele por si só, ele começa, à medida que vai havendo uma escassez de alimento, ele vai se protegendo. Por quê? Vamos dizer, a memória dele lá diz o seguinte, como é que tu não tem condição de se sustentar? E vai gerar. Vai gerar o quê? A única, assim, uma das poucas que eu sei, a espécie que só se reproduz mesmo com fome, é o ser humano. Só. Os demais, eles têm uma retenção, eles se recolhem. Então, se você vê, por que primípara a gente tem dificuldade de reconcepção de primípara? Porque geralmente para as vacas, a gente dá uma segunda linha de alimento. Nós temos lá as vacas, mas a gente usa a vaca para quebrar juquira. Nós usamos vaca lá no fundo, lá e joga de qualquer jeito. Aí a menina dos olhos é o boi. O boi pega só ponta, que está certo, é o que está trazendo dinheiro. Mas a gente precisa olhar as vacas, a nutrição de vaca é fundamental para a reconcepção. Eu falo sempre que vaca levanta a propriedade. Entendeu? E hoje eu sou criadora de vaca. Os meus animais, eu não estou fazendo a finalização, certo. E chega garrotinho, bezerro, garrote no máximo, 2 anos eu estou tirando, entendeu? E as vacas na minha propriedade, elas saem já de descarte. Eu consegui, levou 6, 7 anos, eu fiz um ciclo na minha propriedade. E, evidentemente, que isso leva a gente a ter planejamento. Sim. A gente volta para o planejamento de novo, não é? E eu criei esse ciclo pecuário na minha propriedade. Mesmo pequena, gente. Então, e, por sinal, é muito fácil, não é tão difícil. Leva anos. Levei, para mim chegar no que eu queria, no que eu determinei para a minha propriedade, 6, 7 anos. Sim. Mas aí eu consegui chegar nisso. Tenho muita coisa ainda para melhorar, Jorge, com certeza absoluta. Mas eu tive um ganho. Eu tenho o antes e o depois, considerável. Um ganho muito bom. Animais de ponta, genética, melhorei genética, investi muito em touro. Então, quer dizer, eu tive resultados assim grandiosos. Sim. Muita coisa para melhorar, mas pelo menos eu entrei no caminho, né? Mas essa é assim que a gente precisa, sabe, Sara, olhar com esses olhos o seguinte. Meu planejamento, eu tenho um planejamento de imediato, eu tenho de médio e longo prazo. De longo prazo. A atividade pecuária nossa, ela por si só já é de longo prazo. Sim. Se você olhar,
9 meses de uma gestação, mais Isso. 8 meses de desmamar um bezerro, mais um outro tanto. E aí, veja, você tem uma atividade de longo prazo. Então, eu tenho que fazer esses planejamentos de médio e longo prazo. Eu não posso ser imediatista de querer resolver tudo. Divisão de pastagem. Justamente. Quando eu decidi fazer eu chamei de ciclo pecuário, uma coisa minha. Vou montar meu ciclo pecuário. Mas a visão era essa. Eu sabia que era longo. Não era uma coisa para hoje eu vou, ano que vem eu já. Não, eu sabia que era um processo. Sim. E aí eu fui e consegui chegar no que eu queria. Agora eu vou na parte, eu tenho que melhorar esse ciclo e fazendo a pontuação. Aonde é que está agora são ajustes mais finos. Os ajustes. Você fez quantidade, agora você está primando, agora você começa, porque você estabiliza seu rebanho, Sim. Você começa a primar por qualidade mais ainda. Então você começa a dar pressão de seleção por habilidade materna. Eu tenho peso, mas para isso volta lá para aquela coisa. Qual eram os defeitos que a gente falou, por exemplo, um dos erros da pecuária, do manejo? Falta de balança. Eu vou começar a pesar. Meus bezerros a desmama. Aí eu tenho aqui minha média. A minha média é, vamos supor, 180 quilos de macho. Estou jogando baixo. Quem deu abaixo de 180, eu vou pensar em descartar, porque a vaca não significa que ela seja boa criadeira. Porque se eu tenho uns mais pesados, então as melhores são aquelas outras. Então eu começo, mas para isso tem que pesar. Tem que medir. Sim. Se não medir, aí como diz, uma vez eu vi uma placa da Sofrango, do Albênio, lá de Marabá. Custos é igual unha. Tem que estar cortando todo dia. Bom demais, né? E aí o seguinte, se a gente não medir, como é que eu posso melhorar? Se eu medir, eu estou vendo, a partir de agora eu tenho uma referência, eu vou melhorar a minha desmama. Eu vou pegar as vacas de melhor habilidade materna, eu vou trabalhar com essas vacas aqui, então as filhas delas são melhores, reconceptam melhor, desmamou mais pesado, as fêmeas vão desmamar mais pesado. Então eu preciso agora você está num ajuste mais fino, mas isso demanda tempo. Sim. Nossa! Eu estou lhe falando que nisso que eu pontuei na minha propriedade, 6, 7 anos, no meu ciclo, no que eu chamo de ciclo, chamei de ciclo para me chegar nisso. E agora é afinar, né? Sim. Tem que passar, entrou nesse processo. Como equilibrar custo e eficiência alimentar? Porque o problema do produtor, quando fala custo, você sabe que a gente quer morrer, né? O produtor sempre imagina o seguinte, fala em preço. Nem sempre o que é barato é bom e nem sempre o que é caro é bom. Precisa fazer uma avaliação do que você quer, qual é o resultado, medir desempenho. Em nutrição tem que ser medido o desempenho. Nem sempre o mais barato é o que vai te dar melhor resultado. Você precisa verificar o seguinte, no decorrer de um período lá, o que te deu o melhor desempenho. Vou te dar um exemplo. Você pega quem usa sal concentrado. Sal concentrado é aquele que você mistura ele com sal branco. Sim. O produtor acha mais barato ele misturar, ele compra um sal com 160 de fósforo e mistura em 4 de branco. Aí ele faz 5. Só que de mineral essencial para os bovinos, ele não está dando nada, porque você está dando quase 80%, na verdade 80% é sal branco, que não vai te dar nutriente. Ficou barato, mas não te deu resultado. Não dá resultado, é verdade. O inverso, eu tenho uns animais que estão ali com 13 arroba, eu vou dar uma ração para eles altamente energética, porque aí vai e faz um boi bolinha, que é aquele boizinho que ele estava ali para crescer, ainda tinha potencial para crescer muito, mas você já deu acabamento nele. Gastou dinheiro no negócio e ele ficou aquele boizinho que ele tinha potencial. Não estou dizendo aquele agora que virou o Gabiru Pro Max, não. Não é o Gabiru Pro Max, não, gente. Você pega um animal de qualidade, um Nelore de qualidade, por exemplo, com raça boa, a genética carcaça boa, e ao invés de você fazer, mas o pecuarista ouviu dizer. Sim. O vizinho. Que bom mesmo era. Ao invés de olhar a realidade dele, olhar o vizinho, ele foi pelo do vizinho. Aí chegou lá e chegou ração nos animais. Aí virou uns boi bolinha, matou ele com 16 arroba, porque ele não tinha mais, senão ele racha.
Racha o couro de tão gordo que ele fica. Mas não vai te dar vantagem. Então, veja, nem sempre o que é mais barato é ruim e nem sempre o que é mais caro é bom. Então, precisa... Se a gente não muda a visão, a gente entra nessas furadas, Sim. né? E tem perdas e... Aí você fica olhando, mas eu fiz a vida toda. Meu irmão, você que é pecuarista a vida toda, você que... eu estou indo pela minha prática. Hoje está fácil você consultar técnico, você consultar empresa, você consultar todo mundo informação, consulta na internet. As próprias casas agropecuárias hoje dispõem Sim. de técnicos extremamente capacitados, Sim, não é? Nós da Casa da Roça, a gente tem loja em Isso. toda aqui a região sul do Pará, a Casa da Roça Nutrição com a marca CR Foz, nós estamos lá também, tiramos dúvidas, orientamos, para que, às vezes, o pecuarista acha que a gente está dando uma sugestão para vender. Aí eu digo sempre, olha, cara, antes, a primeira coisa que eu sou é veterinário. Porque eu posso uma hora sair da Casa da Roça, sair da sociedade, mexer, mas eu nunca vou deixar de ser veterinário. Sim. Por mais que eu brinque com a veterinária, mas eu vou continuar sendo veterinário. Então eu vou te dar uma orientação. Primeiro eu te oriento o que é, depois eu vou para o comercial. Eu digo, olha, tem esta e esta opção. Tu tem o concorrente, agora nós vamos para preço, vamos para negociação, para valor, por que esse produto é desse jeito, por que tu vai ganhar e o que tu vai deixar de ganhar. Então, de novo, insisto, nem sempre produto barato é ruim e nem sempre produto caro é bom. É bom, olha só. Vamos para vermífugo. Hipercol, baratinho e é bom. Eu gosto, não é levamisol, agora do Valbazen, é albendazol. Eu gosto de albendazol mais do que Dectomax. É mesmo? Gosto mais do albendazol do que Dectomax. E olha que quem trouxe Dectomax para cá, para o sul do Pará, fui eu. Na época, eu mais o meu amigo gringo, falecido, que Deus o tenha, o Martínez, nós que trouxemos, lançamos Dectomax aqui. Em 94, a gente começou trabalhando por aqui, tudo com Dectomax. Mas o albendazol é melhor. E barato. E barato do que o Dectomax. E, por sinal, o albendazol no humano, dá um resultado também muito bom. Exatamente. Qual a vantagem dele? Ele limpa tudo. Tudo, O albendazol pega tudo. Verdade. Tinha um Valbazen, por exemplo, porque a gente pegava em bezerro, bezerro de leiteiro e fazia Valbazen oral, na memória do bicho ficava um espetáculo bonito. Mas então, assim, aonde eu quero chegar é que você precisa avaliar o desempenho daquele produto que você está comprando, que você está fazendo, que você está usando. Está me dando resultado econômico? Isso. O consumo é bom, é ruim, é pouco, é muito, mas eu vou verificar quanto eu estou ganhando. Custo-benefício. Exatamente, né? A relação é essa aí. Qual é o desempenho desse produto na minha propriedade? É verdade. Aí eu volto um pouquinho da questão do manejo, quando eu falo, por exemplo, sobre a questão de produto. Nem todo pneu velho cortado é coxo, gente. Então é preciso a gente fazer um alerta, porque coxo, os animais precisam de área de coxo. Aí depende de ser sal mineral, proteinado ou ração, ele tem uma medida que precisa para aquilo lá. Sim. Mas muita gente acha, não, eu vou cortar um pneu ali e vou fazer um coxo. Pronto. Aí não é assim que funciona. Assim, as instalações não têm que ser adequadas. Com certeza. E o que muda na alimentação durante as diferentes fases de produção? Bom, eu diria que não só durante as fases de produção, mas durante o ano. Então, você, por exemplo, você tem fases também climáticas. Então, se eu pegar um animal de recria, então eu apartei aquele animal, vou para a recria. Na recria, ele tem uma necessidade de crescer. Então, ele tem uma necessidade maior de proteína do que de energia. Os minerais, isso já é básico para todas as categorias, tanto de engorda quanto para recria, para cria. Então, assim, o animal está em franco crescimento. É um adolescente, precisa de uma alimentação diferente. Então, ele precisa de mais proteína do que energia. Para o acabamento, já é o inverso. Ele precisa de mais energia, através de farelos, dessas fontes energética aí, de grãos, de milho. Então, quando você sai para essa finalização de engorda, você tem que ter esses cuidados. Tem que ter esse cuidado. Então, você já sai ali da fase da recria. Bom, eu vou dar acabamento desses animais, agora eu preciso de um produto que seja mais energético do que... Porque o que dá acabamento é energia.
O que faz gordura é energia. Sim. Então, os animais estão na recria. Então, durante o ano, aí, nas épocas do ano, nas águas, eu tenho mais proteína no capim, aí ele entra em senescência, que é a hora dele reproduzir, que é uma fase de transição, vai diminuindo a proteína e chega no verão, você também tem uma queda drástica de proteína no capim. Por isso que você precisa suplementar muitas vezes com fontes proteicas, seja ela através da ureia, através de farelo de soja. O consumo varia também durante as estações do ano. Na época das águas, você tem um consumo de mais ou menos 2,5% do peso vivo do animal, dele consome de matéria seca. Quando chega agora na época no quente do verão, da seca nossa aqui, ele é 1,5%, 1,8% do peso vivo. Então ele come menos. Sim. Então ele precisa ter um trato. Sem contar que a gente também tem, eu pelo menos tenho procurado me atentar à água de qualidade. Água boa, não é? Perfeito. Tem que ter muito cuidado com isso. Existem trabalhos mostrando que água de qualidade representa 100 gramas por dia a mais de ganho de peso. Olha só, é mesmo, eu não sabia desses dados. Então, é isso que eu digo, a água próxima do coxo, ali você tem um bebedouro. Nem sempre a gente consegue. Nós estamos no campo do ideal, era que todos nós tivéssemos coxo de água, como tivéssemos num confinamento, bacana. Mas evita, por exemplo, eu tenho uma cacimba, agora no verão, que já ficou ali, está só a lama. Gente, os animais vão lá. Vou usar a expressão do campo. Os animais cagam e mijam lá dentro. Sim. Vem os peba, aqui na nossa região tem muito peba, peba, morre lá dentro e tal. E aí você vai filtrando ali. Doenças, por exemplo... Capivara. Doenças, por exemplo, que são transmissíveis, como a leptospirose, quanto mais água tiver parada ali, mais concentrada eu vou estar ali, então eu vou ter mais propensão à doença. Imagina o gado bebendo só uma água com barro. Lama. Então é preciso a gente ter um cuidado também, assim, nem toda propriedade tem hoje, mas você procura fazer dentro da tua possibilidade. Com certeza. Tenho muito cuidado com isso. E todo verão eu mando fazer a limpeza das represas, né? Essa daqui está precisando mais, vamos ver, assoreou, e melhorar a qualidade dessa água, porque assoreou demais, porque não está boa. E você tem lá eu não sei se é uma água que vem lá de cima, né? Que eu passo ali, tem um cano ou uma mangueira. Ali eu não sei para onde vai aquela, mas eu passo ali sempre de frente à sua fazenda ali. Como diz, a gente procura irrigar o que pode, né? Agora, tu já pensaste em irrigação em todo... Mas eu conheço gente que já está irrigando. Tem irrigação, já está, né? Sim. Tem muita gente buscando essa alternativa. Que não é... O custo é altíssimo, né? Para fazer esse tipo de irrigação. Mas água de qualidade faz diferença. Certeza. Faz muita diferença. Tá, então, vamos lá. Qual a diferença entre a suplementação mineral, proteica e energética? Tá, então, como eu estava falando, mineral você repõe o que está faltando no pasto dos minerais, como, por exemplo, fósforo, que é uma carência grande que nós temos aqui. Você tem uma deficiência de cobalto, zinco, cobre. O nosso capim não consegue passar tudo. Tá. Por mais que o animal coma. E a gente tem um agravante aqui, sabe, Sara, que a gente não dá valor, mas o nosso capim é riquíssimo em ferro. O ferro é antagônico da absorção, ele diminui a absorção de vários desses minerais. Puxa. Como nós temos ferro aqui, a flor do solo, ele repassa no capim. Então, a função do mineral é suplementar aquilo que está faltando no capim. Então, no nosso caso, na nossa região, daí nós fizemos produtos baseados em análise da região, quando a gente começou a trabalhar com CR Foz, foi justamente isso. Então, a deficiência de fósforo no Brasil inteiro. Agora, nós temos regiões que têm uma deficiência muito grande de alguns minerais. Por exemplo, São Félix do Xingu, existe uma deficiência de cobalto. Lá dá uma doença chamada magrinha. Meu Deus, então lá a deficiência de cobalto lá é imensa. Aqui para o lado aqui do rio Araguaia, ali você tem uma deficiência de zinco e cobre. Por quê? Porque está muito próximo do rio, é areia? É areia, uma terra mais arenosa. Ali naquele fraca. São Domingo ali, perto ali do Marabá, ali, que tem uma região de muita areia ali, né? Quem trabalha com construção civil deve estar bem para comprar fazenda lá para poder tirar areia para vender. Lá também é muito pobre disso aí. Então, cada um desses... Então, a função do suplemento mineral, do chamado sal mineral, é suprir
aquela deficiência que está na pastagem. Então, quem está usando um produto concentrado, que é 1:4, está usando 4 de sal, está complicado. Já os proteinados que você está utilizando é justamente para suprir a carência de proteína. Por quê? Porque agora, como eu te falei, estava te falando, na seca, o capim perde muito da sua qualidade de proteína. Então, um capim que tivesse 14, por exemplo, na época das águas, baixa para 8, para 6. Olha só. Somado mais a diminuição do próprio, a capacidade de digestão, porque fica uma fibra lignina, que é a porção fibrosa do capim. E aí diminui a absorção. Então, com isso, você tem que suplementar com a fonte proteica. E a energia, o energético, é justamente para dar o acabamento, é o que você vai dar mais energia, é justamente o que você permite que você faça um acabamento melhor. A diferença aí, né? Exatamente. Três. Como a qualidade da pastagem afeta os resultados? Essa daí já é. Quanto mais qualidade você tiver na sua pastagem, mais nutritiva ela está. E não precisa, mesmo na época da seca, mas agora ela está seca. Ela vai perder qualidade? Vai, mas ela tem quantidade se você deixou folha. O problema é que muitas vezes nós entramos na seca já com a pastagem muito baixa. Nós não fizemos um diferimento dela ali para que ela pudesse ter folha. A relação folha-talo tem que ser muito alta. E aí, muitas vezes, nós deixamos crescer demais, algumas variedades, virou só talo, as folhas estão poucas. Quando dá o mês de agosto, a gente está só a bucha. Eles estão comendo só a bucha, que a gente chama. Que essa bucha é importante se você tiver uma fonte proteica para poder complementar. Mas tem que dar. No meu caso, por exemplo, eu sempre entro. Entendeu? Então, você faz ali com uma fonte proteica para você fazer isso aí. Mas agora eu quero acabar esses animais. Você entra com a parte energética. Ou seja, você pode trabalhar com uma ração, mesmo você tendo a nível de pasto, você pode fazer uma ração que ele vai te dar muita energia. O consumo vai ser maior e vai suplementar a energia lá. Pronto. Você acha que vale a pena investir em confinamento, Jorge? Olha, entre confinamento e semi-confinamento depende muito da nossa disponibilidade de insumos. Por quê? Porque o que está acontecendo, se eu tiver insumo barato e eu puder confinar, já dá a minha produtividade aumenta significativamente. Aí tem que avaliar também questão de mercado, mas os últimos anos tem sido favorável o confinamento. Muito favorável para quem estava confinando. Mas assim, o confinamento na ponta do lápis. Quando você coloca... É o peso ideal para ele entrar nisso, quanto tempo ele vai ficar, o que vai vir Exato. de alimento. Exatamente. Essa é o que vai diferenciar o pecuarista convencional do confinador. O confinador está mais ou menos no padrão de quem mexe com agricultura. Tem que olhar todo dia. Tem que ver comida todo dia, fazer leitura de coxo todo dia, ver qualidade da água todo dia, ver como é que está a bosta dos animais todo dia ali. E as fezes, a bosta não é nem um animal, não. É as fezes do animal, porque você tem que fazer leitura de fezes ali do animal, da bosta do animal, para ver. Extremamente complexo. E aí você tem que ver a avaliação de consumo, ver se não dá refúgio, ver se não tem um animal... Porque não fica barato. Fica barato. Portanto, para você conseguir, você tem que fazer todo esse procedimento para você ter ganho e compensar aquele animal naquele confinamento, porque o custo é muito alto. Por isso que precisa ver se a compensa a questão dos insumos. Milho, eu tenho milho barato próximo, aí é uma situação. Eu tenho que trazer milho, por exemplo, do Mato Grosso e tal. E aí o frete hoje está encarecendo mais o frete do que o próprio produto. Então precisa avaliar. Muita gente está fazendo hoje uma TIP, que é a terminação intensiva a pasto, uma tecnologia e tal, que tem ajudado bastante. Eu consigo fazer uma parte de arraçoamento no coxo e o restante vai no pasto. Então, muita gente está fazendo, essa é uma tendência que vai acontecer muito intenso. Por quê? Porque você consegue uma produtividade por hectare maior. Daqui mais uns anos, esse mercado de sal mineral da linha branca, ele vai se acabar. Tende a acabar.
Tende a acabar. Por quê? Com um proteinado, mesmo ele de baixo consumo, que é um 0,1, começou a usar adensado, aí tem um adensado, aí tem um proteinado de baixo consumo, de médio consumo, de alto consumo, tem ração. Eu tenho muitos anos que eu não uso sal branco. Sim. Eu compro o pronto para uso. Pronto para uso. Eu tenho um resultado muito bom, muito melhor. O próximo passo que você vai dar, você vai avaliar, é um proteinado de baixo consumo, ali de 0,1%, que você vai ver e tal. E aí daí pouco você passa a deixar de usar. Eu já tenho, por exemplo, uns 3 anos, mais ou menos, no meu negócio que é pequenininho lá também, que eu já... Não, tem 4 anos que eu não uso mais a linha branca de sal mineral. Eu uso só proteinado e uso ração para fazer os acabamentos. É mesmo? É. Olha só. Por quê? Porque você consegue girar mais rápido, você consegue produzir mais. Aí eu, de novo, fazer a conta. Se eu uso proteinado, eu não preciso do mineral. Do mineral. Não. O sal proteinado e a ração já vem balanceada com os minerais, as proteínas e mais a energia, dependendo do que você precisa. Então, eu tenho um proteinado de baixo consumo. Ele tem a quantidade de proteína suficiente para que supra o animal e os minerais também. Eu quero uma ração. A ração também já vem balanceada com mineral e mais a proteína e mais energia. Muitas vezes eu recebo. Eu queria misturar alguma coisa. Eu falei, mas tu quer misturar por quê mesmo? Não, eu quero misturar para ficar mais forte. Meu irmão, vai por mim. Você vai gastar mais dinheiro. Você vai gastar mais dinheiro. Mas eles, não, mas é porque eu vi que... Olhe, você quer gastar dinheiro, não tem problema. Mas não dá para fazer essa mistura. Então, quando você comprar ração, proteinado, não importa a empresa, desde que ela seja uma empresa idônea, está lá dizendo, olha, eu tenho isso aqui no rótulo, com certeza já está lá balanceado, teve um veterinário, um zootecnista, um técnico que fez o balanceamento daquele produto. Sim. Então, você não precisa... Então, essa é a tendência natural. Daqui mais uns anos, você não vai mais ouvir falar muito de sal mineral, não. Só você vai ver. Eu uso um proteinado de 0,1, 0,2, 0,3 e tal. E aí eu uso um de alto consumo, eu uso uma ração. E aí vai ser. Só, porque o giro é mais rápido, você engorda mais ligeiro. Bom demais. Como a nutrição impacta o acabamento de carcaça? Eu diria que se não tiver uma nutrição balanceada e adequada, você não faz acabamento de carcaça. O acabamento de carcaça se dá pela deposição de energia. Aí o que eu faço? Eu preciso fazer um acabamento mais rápido, mais cedo. Aí eu posso dar mais ou menos energia. Se eu deixar meus animais no pasto, eles vão engordar, vai dar acabamento. A probabilidade deles crescerem, desenvolverem, mas não vai dar um acabamento bacana. Você vai, às vezes, passar um efeito sanfona, emagrece, vai ter que esperar um outro inverno para eles comerem muito e tal. Então, o acabamento se dá pela energia. Então, você trabalha com essa questão. Então, a nutrição é fundamental para que isso ocorra. Se não tiver um balanceamento, uma dieta balanceada. Só uma informação. Agora, por exemplo, a gente está aí no verão, esse nosso verão aqui, que é extremamente rigoroso, né? Ainda mais sobre o fenômeno do El Niño. Eu lhe pergunto, nesse momento agora, a gente pode tirar o mineral e deixar só proteinado? Sim. Não só pode, como deve. Tá. Porque senão o mineral não te permite ganho de peso. Sim. Ele tem que comer muito mais para poder a quantidade. O animal ele tem a mantença e o ganho de peso. Ele tem que comer uma quantidade para que ele possa se manter e aí ele come mais para poder engordar. É mais ou menos o meu caso. Eu como muito para me manter e eu comi muito para engordar. Então agora estou numa briga danada com déficit calórico. É o chamado, por exemplo, no verão agora ocorre um déficit calórico natural. Os animais não têm calorias suficientes, não têm nutrientes suficientes, eles vão se manter vivo ali com mineral e tal, ele vai se comendo literalmente, que ele vai tirando nutrientes do corpo dele, se você não suplementar. Por isso que você precisa. Tira o mineral e entra com suplemento agora. Ótimo.
Quais tecnologias nutricionais estão ganhando espaço atualmente? Olha, a gente, de novo, eu queria deixar assim, que é uma tecnologia que eu estou vendo nutricional que é interessante, chama balança. Já estou vendo muita gente usando balança nas fazendas. Aí tem as tecnologias de verdade mesmo, que são a TIP, que é a terminação intensiva a pasto, é o uso de ionóforos como a monenzina, de probióticos, a gente tem uma linha dessa aí com ionóforo, com monenzina, é o controle de consumo, é software de formulação, então tem tudo isso que essas tecnologias estão aí à disposição do pecuarista para poder fazer. Agora, é simples, tem uma tecnologia chamada papel e caneta, que não dá dificuldade. Eu vou lá e coloco num pasto. Eu preciso medir quanto está tendo de consumo. Então eu faço um apelo, por exemplo, aos nossos pecuaristas, principalmente quem não tem uma consultoria, uma assessoria, ou ele mesmo é que toca o negócio dele lá, anota no pasto. Aí a gente volta para os procedimentos simples, mas que dão resultados. Sim, eu coloquei, por exemplo, botei um saco lá, eu estou com 50 animais. Consumir em quanto tempo? Para me ver consumo. Tá pouco, tá muito, tá bom. Aí depois eu uso durante 30 dias, 45 dias, trago aqueles animais e vou pesar aqueles animais. Aí você vai fazer uma estimativa de peso, exatamente, ganhou. Não. Se ganhou, exatamente. se perdeu. Não, agora, aí eu comparo com outro, por exemplo. Isso não precisa alguém ir lá fazer isso. Sabe, Sara, eu sou muito tranquilo com relação à simplicidade. Sim. São coisas simples. Então eu anoto lá, no pasto do Zé da Ema, eu botei lá e tal, lá está com 50 animais, com 200 animais e tal. Eu vou ver, o consumo foi muito baixo. O que aconteceu? Eu lembrei, rapaz, eu botei mais gado lá, mas meu coxo lá é um coxo para sal mineral, que é 5 centímetros, por exemplo, para cada animal. Mas eu estou dando um proteinado. Aí eu tenho aqui um proteinado de baixo consumo, já é 10 a 15. Um de médio consumo já vai. E aí vai sucessivamente. Mas lá eu estava dando era um energético, que eu preciso de 40 centímetros por cada animal, porque os animais vão comer quase tudo na mesma hora. Então, coloca... Você colocou ali, vem tudo. E aí os animais... Tem aqui um ombro, eles não gostam de que alguém fique futucando os ombros dele lá, dão cabeçada, e aí vai dali, então tem que ter área de coxo. Por isso que um pneu velho não pode ser cortado sem um coxo. Um coxo, é verdade. Entendeu? Vamos falar agora sobre cruzamento industrial. Ih, rapaz. Eu tenho muito interesse nesse tema. O que é cruzamento industrial e quais seus principais objetivos? Bom, cruzamento industrial é eu pegar 2 raças diferentes e fazer ali um processo de acasalamento para mim conseguir as melhores características de cada raça. Isso é o que a gente chama de um cruzamento industrial e fazendo em larga escala. Então eu tenho que ter um acasalamento aí eu tenho que analisar as características de cada raça, que historicamente o Nelore é a base. Mas depois eu vou fazer um comentário sobre o Nelore para não causar briga. Eu tenho pouco conhecimento em termos de cruzamento industrial. Daí o porquê que eu estou... Sim, geralmente você pega um zebuíno e cruza com a raça taurina. Tá? Então, geralmente, os taurinos, você vai lá e pega, por exemplo, uma raça zebuína. A mais comum das raças é o Nelore. A mais comum das taurinas, o Angus. Hoje está se fazendo muito do cruzamento industrial o Nelore e Angus. Aí pega a característica boa do Nelore e a característica boa do Angus. Aí você consegue fazer uma heterose ali interessante ali. E aí você consegue vários benefícios. Quais raças apresentam os melhores resultados nesses cruzamentos? Então, nesse caso, você tem o Nelore, a base... Aqui na nossa região, por exemplo, que é extremamente comum. Exatamente. O Nelore, você tem o Angus, você tem o Bosmara, você tem o Senepol. Então, esse aí. Mas a mais comum, a de maior quantidade que está sendo feito aí é o aqui Nelore. Na nossa região, o Nelore e Angus. Aí, geralmente, o Aberdeen, se usa muito o Aberdeen. Alguns usam o Red, mas a base é Angus. Os dois só muda basicamente a pelagem. O que é heterose e como ela beneficia o produtor? Então, heterose é justamente isso. É esse cruzamento de raças diferentes
Então, onde você pega a melhor qualidade de cada raça, ali as melhores qualidades, e aí você vai ter precocidade, você vai ter marmoreio, você vai ter, em tese, seria uma geração melhor do que os pais. Então, é o que se espera. Por isso chama-se... Precocidade sexual. Precocidade sexual. Por exemplo, as meio-sangue de Nelore com Angus, com 12 meses as bichinhas já estão ali, 13 meses já estão emprenhando. É mesmo? Então chega peso mais cedo. Então dá uma qualidade de carne boa, se bem que qualidade a gente precisa dar fazer um parêntese sobre isso, porque antigamente a gente dizia que o Nelore tinha carne muito dura. E o Nelore pagava o pato. Por quê? Porque nós matávamos animais com 6 anos, 7 anos, e aí não tinha jeito de ser duro. Mas o pessoal do Nelore, os criadores do Nelore, têm feito um trabalho fantástico de marmoreio, qualidade de carcaça, de precocidade, de emprenhar mais cedo já as novilhas. Isso é mito, que você pega uma novilha... A carne é uma delícia. Sim, exatamente. Novilhinha, não é? Então virou esse trem, não, porque o gado europeu tem a carne melhor. Não, hoje eu diria o seguinte, há os cruzamentos justamente para ganhar essas vantagens, assim, de a heterose te dar esse benefício. Mas, no geral, hoje, de qualidade de carne, o Nelore, eu diria que não tem diferença, assim. Eu não crio Nelore, tá? Meu negócio é, compro as bezerras, vou engordando e o que aparece eu estou comprando e vou vendendo. O cruzamento industrial, ele melhora apenas o ganho de peso ou também a qualidade de carne? Não, melhora a qualidade. Melhora a qualidade. Melhora a qualidade porque você consegue, justamente nessa heterose, você puxa a idade. E mais novo, a carne é igual a história do galo velho. Galo velho demora para cozinhar pra caramba, né? Então... Pior. Como escolher as raças adequadas para cada região? Aí tem que levar em consideração, Sara, os fatores da região. Por exemplo, clima. Então, se é quente ou é frio, o tipo de pastagem predominante na região, qual é o objetivo da propriedade? Eu quero fazer fêmeas para mim vender como barriga de aluguel para a turma que está fazendo. Esse é um objetivo, não estou dizendo que seja o geral. Eu quero... Eu vou repassar. Cada produtor tem a sua característica. Tem a sua característica. Então, para a nossa região, é uma região quente, úmida, porque a gente tem esse fator também. Então, é uma situação complicada. Então, tem que observar essas situações, tipo de pastagem. Eu tenho um determinado tipo de pastagem, então, para mim ver o que me dá melhor. O zebuíno, historicamente, o zebuíno se deu bem em qualquer lugar onde tivesse ruim. O europeu já é mais chique, né? O europeu já é mais empinado e tal. Mas o zebu não, o zebu se dá bem. O zebuíno, de modo geral, se dão bem na nossa região. Eu lembro, contando um fato aqui na minha época ainda de Pfizer, começaram um cruzamento. Na verdade, não foi nenhum cruzamento. Trazia umas barrigas de aluguel de Limousin, lá na fazenda Surubim. E aí fizeram de Limousin e de... o chifre em lira. Um zebu, rapaz. Agora me falhou o nome aqui. E aí começou o Limousin, todos morriam. Quando nascia novinho. E aí veio eu e o professor Diomedes Barbosa, lá de Castanhal na época, e nós viemos para cá para acompanhar. Nós ficamos uns dias lá na fazenda. Quando dava no pico do sol quente, você podia caçar os bezerros, não achavam, estava tudo dentro das moitas. Eles davam uma assim, respiração. Não aguentava. E aí não aguentava. Então, não era adequado para cá na época. O projeto Limousin das fazendas Surubim foi por água abaixo por causa disso. Se dava bom demais em São Paulo, mas aqui não deu certo. E aí eu vou tentar... Guzerá. O Guzerá. O Guzerá, que é lira. Isso. E aí o Guzerá não. Daqui a pouco você olhava os bezerrinhos, o Guzerá estava tudo pulando por acolá. E o solzão. Não, e o Limousin tudo só ia sair de noite. Então eu lembro bem disso. Então a característica do tipo da região você tem que levar em consideração. Com certeza. Existe um modelo ideal para a pecuária da Amazônia e do Pará? Não tenho. Eu acho que não existe esse modelo ideal. Existe justamente o que eu estou falando. O ideal seria... eu tenho aqui em regime de pasto. Então, para mim, no meu caso, eu penso que seria a questão do Nelore,
Melhor esse daí. Esse já. é a base. Agora, eu quero fazer cruzamento e aí eu quero fazer terminação, eu quero fazer um confinamento. Aí você pode fazer assim, mas tem que olhar as características nossas aqui, assim. Das raças taurinas, que a gente poderia dizer que são adaptadas, faria um cruzamento, ou poderia trazer para cá, o caracu, o Senepol, que aqui já tem até, inclusive. Sim, O seu Onísio tem um caracu que é de ótima qualidade. Exatamente. Então, assim, na nossa região, para fazer um cruzamento desse aqui, poderia ser Nelore com caracu, Senepol Que já tem estão dado mais. certo, não não é? daria mais. Quais são os cuidados para manter um programa de cruzamento eficiente? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é definir o que eu quero. Depois olhar a questão dos índices zootécnicos aqui para a gente poder dar uma avaliada, por exemplo, disso. De olhar quais são as características mais interessantes para me trabalhar. Então, nessa situação aí, você tem que avaliar bem antes de tomar qualquer decisão. Antes você pode... Hoje você tem empresas que fazem consultorias para poder te orientar direitinho. Então, aí você imagina, eu pego... Avaliar clima, solo, pastagem, índices zootécnicos, eu tenho a escolha de reprodutor, quais os reprodutores que eu quero. Então, tudo isso aqui você tem que avaliar. Tem que ser avaliado para poder você... Porque hoje existem as chamadas DEPs, que você hoje, por exemplo... qualquer touro de central, assim, ou boa parte dos touros de central aí, das centrais, tem ótima qualidade. Então você tem lá o catálogo que já te direciona lá, eu quero um touro com habilidade materna, eu quero um animal que me dê melhor marmoreio. Então tudo isso aqui, aí tem as chamadas DEP, que é a diferença esperada da progênie, que vai caminhando para esse sentido aí, entendeu? Então é isso que a gente tem que tá buscando. Como a genética influencia o rendimento de carcaça? Justamente a genética, ela te mostra o potencial de ganho, entendeu? Ela te mostra o potencial de ganho de peso, musculosidade. Agora, vou puxar de novo aqui a brasa para a minha sardinha. Esse potencial, ele precisa ser expresso através da nutrição. Porque... você pode pegar os melhores touros, as melhores vacas e tal, fazer. Se não tiver a nutrição, eles têm eficiente. justamente isso. Então, eu tenho um touro e uma vaca, onde eu fiz o cruzamento, o acasalamento dos dois. Eu tenho um touro alto com uma vaca baixa, ficou um animal médio, de ótima conversão alimentar, mas se não tiver. Sabe aonde acontece muito? Na leilões de touros. Aí você chega, compra o touro lindo, maravilhoso. Aí o produtor compra o animal, leva para sua propriedade, aí ele encolheu, ele engilhou. Eu já vi muitos vizinhos meus falarem a respeito disso, mas na verdade vem a questão da nutrição. Sim. Porque enquanto eles estão dentro da propriedade do produtor que cria, forma touros, né? Eles têm esses cuidados nutricionais. Porque você imagina, aí o cara trazer um touro, por exemplo, para te vender um touro, na realidade, você vai dizer, não, quero não, tem um do vizinho ali que é mais bonito, porque tem isso. Agora, qual é o problema hoje também, Sara? E eu tive falando, fiz até uma pergunta para ele na segunda-feira, que é o Edmilson Valadares, lá fazendo Valadares, lá de Marabá. Um dos grandes problemas é o touro, boi de boiada. Por quê? Porque você está fazendo um desserviço a ter esse melhor rendimento de carcaça. Por quê? Porque você está cruzando tatu com cobra. Então, a utilização, com a democratização da inseminação, com a democratização da genética, hoje você tem aqui, eu vejo meu vizinho, que é o Rafael ali da papelaria Pires, que agora está começando a fazer um Nelore lá, um Nelore Pires lá. Animais de ótima qualidade, pertinho ali e tal. Então você vê que hoje aí tem o Careca, que é da Estância Manaim, também, que está ali na saída aqui de Xinguara. Então todo esse pessoal, tem o João Guimarães, que já é uma sumidade no assunto, entendeu? Então o que acontece? Você tem a oportunidade de pegar animais de ótima qualidade que vêm buscar melhorar. Você tem que melhorar. Mas muitas vezes você olha assim um boi de boiada,
E aí, como o Edmilson fala, ele diz, ó, boi de boiada não deixa, nunca vai virar touro. Pode até ser que um touro vire um boi para ir pro açougue, mas um boi de boiada não vira touro nunca. Né? O que é o rendimento? Vamos falar agora de rendimento de carcaça, então. Vamos né? ver lá, então, o rendimento. O que é o rendimento de carcaça e como ele é calculado? Bom, o rendimento, como diz o próprio nome, é quanto aquela carcaça, aquele animal abatido, ele vai ter um percentual que ele te rendeu efetivamente de carcaça, de carne. Então, você tem um peso do animal pré-abate. Vamos supor que na sua fazenda você chegou com saiu um animal lá de 400 quilos. Vou chutar um número qualquer aí. E aí, depois de abatido, ele deu X quilo, deu 200. Que é onde tem a grande confusão. Exatamente. Então, vamos supor que ele deu 210. Você pega o peso das duas carcaças, das duas bandas, e divide pelo peso vivo e multiplica por 100. Nossa. Não, é facinho, isso aqui é porque a gente fica falando assim, mas é uma conta bem simples, nada mais é do que o peso da carcaça dividido pelo peso vivo, multiplicado por 100, você tem um percentual. Vão anotando aí. Entendeu? Então aí você tem, quanto rendeu? Vaca, por exemplo, não rende. Dificilmente você vai ver o cara, não, só deu 47. Por quê? Porque pesou na fazenda, chegou lá e tal, e aí terminou, não deu dando rendimento. 47, 48... e tal. Então, e tem um outro que também é a questão dos frigoríficos. Também tem toda uma discussão sobre rendimento de carcaça em frigorífico. Exatamente, que é a grande confusão. Eu assim, no meu negócio pequenininho, mas eu fiz um experimento uns dias para trás, eu mandei um lote de 40 novilha e mandei um outro lote de 40 para dois frigoríficos diferentes. Elas eram pareias, porque eu tinha feito os dois lotes, estava acompanhando e tudo. Olha, deu uma diferença absurda. É mesmo, Jorge? Comigo. Sim. Por quê? Porque aí eu comecei a medir justamente isso, olhando essa situação ali e tal. E aí eu peguei e fui ver. Então deu uma diferença quase de uma arroba. Você sabe que eu fiz ainda por 2 vezes e nunca mais. Eu falei, não, é passar raiva demais e a gente vai brigar com quem? Exato. Não é? Então, o que é que eu fiz? Eu falei, vou fazer diferente. Não vou fazer. Pronto, simples assim. Sim. E eu falei, eu não vou. É perda de tempo, passação de raiva, causa um estresse terrível. E aí você não resolve nada. Não adianta. Mas a gente tem essas diferenças, encontra essas grandes diferenças. Sim, e qual a explicação para isso, meu Deus? Me fala aí. Olha, não tem, assim, eu fiquei assim, sem explicação. E você fez experiência entre 2 frigoríficos, 2 frigoríficos. Né? Quer dizer... 2 frigoríficos. Né? Aí... O que é que um diz, como é que o outro... Eles têm diferença nessa... pesagem, essa é uma polêmica que aí entra no que todo mundo fala mal do programa, do programa da balança e tal. Exatamente. Isso daí não então, então, assim, é fácil você fazer. O ideal era que a gente vendesse, por exemplo, lá na nossa balança e tal, aquela coisa toda. Ou que tivesse realmente um controle e que a gente pudesse acompanhar direitinho. Você sabe que hoje eu não vejo, Jorge, assim, nem nada. Assim, pensou-se, falou-se muitos anos atrás na balança do produtor, de colocar tudinho, mas ninguém conseguiu nada, não evoluiu, não dá certo, são N situações. E hoje a gente tem que buscar frigoríficos que são sérios, né, que tenham técnicos lá realmente muito bons, porque muitas vezes não é o dono do frigorífico, mas são as pessoas, os técnicos que estejam lá, que tenham, enfim... E aí talvez a gente começar a juntar assim, mais em volta de nós nos conversarmos mais para a gente ouvir assim, onde é que está tendo mais reclamação, né? Porque às vezes a gente vai vendo, não, então vamos fazer o seguinte, não, vamos fazer todo mundo, eu vou tirar de lá, vai tirar e tal. Porque aí você não se indispõe. Aí você olha e fala, não, tá aqui e tal. O produtor se unir e ver, a gente vai deixar porque não tá demais. Né? Tem hora que... Enfim. Qual é o rendimento médio esperado para bovinos de corte? Olha, geralmente você tem
um rendimento de 52 até 54, 56 em animais acabados em pasto, com semi-confinamento. O máximo que eu consegui era 52. Pois Nunca é. consegui 56, isso não é para mim. Exatamente. Então, assim, mas isso vai depender, assim, circunstancialmente do próprio acabamento, entendeu? Muitas vezes a gente também, os animais não teria potencial para mais coisas. Aí você faz um acabamento. Os de confinamento geralmente dão mais. Os de confinamento geralmente dão mais ali. Mas, assim, uma média nossa aqui é... Mas o próprio confinamento, eu penso que o trabalho dele já é para isso, né? Exatamente. Já é para isso. Tem que alcançar mesmo, exatamente. Né, esse rendimento. Quais fatores mais influenciam o rendimento no frigorífico? Bom, a gente teria que pensar basicamente no frigorífico, mas ele vem lá de trás, porque já começa se eu dei... Existe uma reclamação também de algumas pecuaristas de que eu embarco para embarcar meu gado 10 horas da manhã, por exemplo, e daí o caminhão vai chegar lá 3 horas da tarde, você ficou com o gado preso. Já aconteceu isso comigo. Entendeu? Então já também, comigo aconteceu uma vez também, e eu fiquei esperando, e era para ir dois caminhões, só foi um, e aí deu uma confusão danada. Então, assim, essa é uma primeira situação. O jejum muito intenso muito lá. Longo, o jejum muito longo. O transporte, a forma como está sendo transportado, a limpeza, o jejum pré-mortem lá, que é feito no frigorífico também, e depois a limpeza da carcaça. Então, tudo isso aí você vai... influencia bastante esse rendimento. O rendimento também, o próprio grau de acabamento. Então, a gente precisa dar uma analisada de que forma... Porque, às vezes, o animal também não está bem acabado. Então, o acabamento interfere bastante no rendimento de carcaça. O manejo pré-abate pode causar perdas? Pode, é isso que eu estou te falando. Esse manejo, acabou de falar. Esse manejo pré-abate, ele pode causar muitas perdas na forma que você está... Justamente, às vezes... é preciso ter cuidado numa programação do frigorífico, que ele era para matar teus animais num dia, tem que ficar um dia para o outro. Isso. Então, isso aí já causa... Eu já tenho muito cuidado com isso. Entendeu? Porque já aconteceu de ficar 2 dias. Isso. E aí, depois que... Porque se a gente avaliar ali, dá mais ou menos, deveria ser no transporte uns 3% de perda, de desidratação, aquela coisa toda. Mas com a medida que você vai lá, por mais que você... de água e tal, mas não tem jeito. Eles vão desidratar, vai ter problema. Como o produtor pode acompanhar e avaliar os seus índices de rendimento? Bom, hoje tem pessoas que fazem um acompanhamento terceirizado, né? Então, quem tem volume, geralmente tem uma pessoa que faz o acompanhamento do abate lá, desde a hora que chegam os animais até liberar o abate lá. Mas você pode pegar as planilhas de abate. O romaneio. O romaneio de abate mesmo. Sim. Muitas vezes, o problema é que muitas vezes o criador, o pecuarista, ele está mais preocupado com as contas, e aí olhou ali rapidinho ali a soma ali, e aí ele olhou e disse, opa, já deu tanto aqui e tal, o dinheiro vai entrar no dia tal, ele já vai caçar outra coisa e tal, e não avalia. Não faz uma análise mais minuciosa. Por que eu descobri essa situação minha lá nesses 2 frigoríficos? Porque eu peguei os 2 romaneios e joguei numa planilha minha direitinho, que eu tenho uma planilha de Excel e tal, aí olhei, digo, peraí, isso aqui assim... Tá... E aí foi onde você constatou a diferença. Então, se você pegar aquela planilha do romaneio ali e você olhar, você vai ver o que deu cada carcaça, qual o tipo de acabamento, entendeu? Então, com isso, você tem ali uma situação de que te ajuda bastante para você fazer esse acompanhamento. Te dá um norte para você ver o que precisa ser melhorado. O acabamento de gordura interfere na classificação da carcaça? Interfere e muito. Porque aí você tem várias classificações. Então você tem, por exemplo, vai desde ausente até gordo demais. Então você tem o ausente, tem o escasso, tem uma gordura média, tem uma gordura boa. Tudo isso vem no romaneio, Jorge? Vem, alguns frigoríficos vêm discriminando lá. Ausente. Então, por exemplo, dá uma olhadinha lá que você for ver, dá uma olhadinha lá que aparece ausente, escassa e tal. Porque isso representa, por exemplo, o ideal seria que a gente tivesse aqui entre uma mediana e um uniforme
Então, essas duas são as ótimas, porque às vezes o gordo demais também precisa fazer muita limpeza. Então, o resultado que vier teria que ser mediana ou Isso, uniforme, mediano para São- uniforme, exatamente. Então, nesse caso, você consegue mensurar lá, porque vem discriminado o tipo. Por exemplo, no meu caso, novilhas, aí vem a classificação de acordo com aquele, vem com o peso, aí vem o tipo que está lá. Isso. Bom demais. Existe uma relação entre a genética, a nutrição e rendimento final? Existe, como nós falamos anteriormente. Com certeza, A genética, ela é a expectativa. A nutrição faz acontecer. Então, para o rendimento final, eu tenho que ter justamente isso. Também não adianta a gente querer pegar um animal de genética ruim e tentar fazer, ele vai comer muito. Um Gabiru Pro Max 18, um Gabiru Pro Max 18, ele não vai te render. Então, eu tenho aqui um famoso, não, esse aqui é um bezerro cruzado de Nelore e tal, com a vaca leiteira. E aí, ali, vira. Então, a genética vai te demonstrar aquilo que ele é o potencial. Ele tem aquele potencial para aquilo. Agora, eu cresci depois que eu tive essa ótica de genética. Certo. Eu cresci muito com isso, entendeu? A genética, ela é... Às vezes, passa vizinho meu e vê um boi de boiada. Agora não, que eu não estou chegando lá, mas quando eu fazia a terminação... E queria comprar para fazer touro. Sim. Falava, não, amigo, não são frios, eu faço modificador, eles são para abate, ele não vai te dar resultado. Quer dizer, eu sempre coloquei isso. Pois é. Falava, não é que eu não queira vender, porque para o que você quer, ele não vai servir, não vai te dar resultados. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu só cresci e comecei a ter... ganhos de peso, qualidade, depois que eu fui para a genética. Pois é. Então, é isso que tem. Porque se não serve para mim... Minha mãe já tem 81 anos e assim, eu tenho uma paixão danada pela sabedoria dela. E aí, um dia eu falando aqui, eu estava tendo uma reunião ali na prefeitura e eu digo, olha, minha mãe que ensinou Harvard a negociar. Por quê? Porque minha mãe dizia, aquilo que você não quer, não serve para você, não queira para os outros. Então, se o animal que você botou lá para engordar estava engordando para abate, então significa que ele não serve para reprodutor seu. Porque se tiver... Mas aí é onde vem as pessoas, às vezes, não, eu quero porque eu quero, porque eu quero, é bonito. Meu irmão, mas não vai te atender a tua necessidade. Não faça isso porque não vai lhe dar resultados. Exatamente. E a gente quer resultados. Exatamente. Eu busco resultados. Com certeza. Né? Todos nós. Quais características o mercado frigorífico mais valoriza atualmente? Sara, essa é uma pergunta bem interessante, assim, que a gente deveria... A resposta vai ser uma, mas deveria ser outra. O mercado frigorífico, ele quer um boi de 18 a 21 arroba, ele quer um boi de bom, excelente acabamento, então, e ele quer um animal que permita um bom rendimento de carcaça. Agora... Aí onde eu chego na outra questão. Será se esse boi de 18 a 21 arroba não era melhor o de 16? Mas é porque o trabalho que dá para matar o de 16 dá o de 18. Então, o que eu prefiro? Prefiro um animal mais pesado. Então, como você está me perguntando, a preferência do frigorífico. Agora, o que o mercado quer? Porque esse animal de 16 arroba, ele é mais novo. Tem uma carne mais tenra. Então, deveria ser pago um prêmio a mais para a gente entregar esse animal, desde que respeitada a questão do acabamento também. Sim. Então, não, vamos aqui. Mas tem estados, não tem? Tem alguns estados, já mas... aderiram a esses animais. Exatamente. Seria o novilho precoce e tal, o Mato Grosso tem, mas o nosso não tem. Aí você chega lá, às vezes você é penalizado. Por quê? Porque para o frigorífico é justamente isso que eu estou te falando. Para ele, um boi ideal é de 18 a 21 arroba.
porque a parte maior do que isso também já começa a dar trabalho. Vira marruco, já é marruco. Já é marruco. Aí já paga um preço diferente. Diferente, já quase preço de vaca. Então, assim, o ideal seria isso, um animal jovem, um animal precoce, para nós produtores lá e tal. Para nós, exatamente, para nós consumidores seria desse fato aí. Mas para o frigorífico 18 a 20, não nessa mesma sequência, mas as prioridades dele seria justamente isso aí. Um bom acabamento, excelente acabamento, preferencialmente que o mercado também exige. Vamos lá para um bate-bola bem rápido aí, Jorge. Bora ver lá. Vamos lá? Vamos ver lá. Melhor raça para cruzamento industrial? A melhor raça, eu continuo achando que é o Nelore. Com certeza. Principal erro nutricional do produtor? O principal erro é não mensurar, sabe, Sara? Tem vários, mas é não suplementar corretamente por categoria, por tipo de animal. A divisão certa, exatamente. Né? Então ele fazer bica corrida para todo mundo de um produto só e tal, não, porque é isso aí, ele não suplementar e não medir a suplementação, o resultado. O maior desafio da pecuária brasileira? O maior desafio da pecuária brasileira. Esse é interessante. A gente está falando sobre isso. Era conseguir produzir mais, melhor, respeitando a sustentabilidade e a natureza. A questão ambiental. A questão ambiental, né? Entendeu? Então, criar com responsabilidade. Criar com responsabilidade. Ela não está mais desesperada em aumentar a quantidade de terra. É torná-la mais produtiva ali, mensurando, medindo quanto eu estou produzindo por hectare, porque hoje a gente não sabe. Não tem jeito. Se você me perguntar, e você produz quando? Não sei. Eu também. Você nem quer isso. Você nem quer isso. Eu tenho, o Japão, ele todo ano, no início de janeiro ele pesa os animais dele tudo e no final do ano ele pesa tudo. Lá na fazenda, que na verdade não é dele, é da Ana Lúcia, que é a mulher dele, né? Mas ele que toca ela lá, aí ele pesa tudo. Aí ele sabe quantas arroba produziu. Mas acho que o Japão não cheguei nesse estágio ainda não. Ixi, tenho muito ainda. Tem muito que aprender. Manejo ou genética? Qual pesa mais? Não tem. Essa balança aí ela é igual. Não dá para separar. Não dá para separar. Uma pesa mais do que a outra, não. Porque eu não posso pensar em manejo sem ter genética. E eu não posso pensar em genética sem ter o manejo para que ela aflore, que ela desponte, aquela genética venha se apresentar o seu resultado. Pasto ou confinamento? Eu sou pasto. Carne verde. Os dois sistemas são interessantes. Aí, como diz meu amigo Ivomar, da Sogás, depende. Depende seu objetivo, depende da questão de sua logística, de insumos. Porque o confinamento demanda justamente isso. Eu tenho que ter, para ele ser rentável, tem que ter insumos baratos. O pasto ainda é a melhor opção, desde que eu faça o ciclo de suplementação. No caso, seria um semi-confinamento. Seria um semi-confinamento. Eu sou pasto pelo sabor da carne. A carne verde exatamente. Né? Bom, o que define uma boa carcaça? Bom, uma boa carcaça é peso adequado, acabamento de gordura adequado, a conformação muscular também bem interessante e principalmente essa questão do acabamento uniforme da gordura. Então, uma gordura de entremeio ali, marmoreio. Você vê que exatamente, tudo, né? Não tem de mais e nem de menos. Esse acabamento uniforme é o sonho. E o mercado paga. Esse é que o mercado está querendo. Então, nós temos que trabalhar para isso. Para isso, caminhar para isso aí. Uma tecnologia que todo pecuarista deveria conhecer. Sara, eu acho ainda que essa tecnologia, de novo, eu vou insistir na balança. Porque sem medir não posso melhorar. Eu insisto nessa palavra, não posso melhorar aquilo que está lá. Mas tem várias tecnologias aí que ele pode... ele tem que conhecer. Por exemplo, manejo de pastagem. Ele tem que conhecer mais sobre bem-estar animal.
Então, essas tecnologias ou essas informações, elas precisam ser melhor desenvolvida. E hoje a democratização do conhecimento tá fácil de você Sim. conseguir informação. O professor Google está aí, né? O professor Google está aí. Aí precisa filtrar. Aí depois, agora vem as inteligências artificiais, que está aí, o chat essa semana GPT, eu estive dizendo né? para um amigo meu que a inteligência artificial, só daqui mais uns anos que ela vai ser realmente inteligente. Porque até hoje não adianta, as de hoje não adianta eu pegar e fazer alguma coisa com a inteligência artificial se eu não souber do assunto. Eu tenho que dominar alguma coisa daquele assunto, para me tratar daquele assunto. Sim. Vamos falar, por mais que eu venha aqui, mas vai soar falso eu pegar alguma coisa que eu vou falar para ti, por exemplo, de aeronáutica. Mas a artificial, a IA, me dá toda uma resposta e tal. Mas e aí? Que segurança você vai olhar? Eu não vou ser piloto, mas cara, nunca. Não, nunca. De jeito nenhum, né? Então, assim, eu acho que é interessante, é justamente essa busca do conhecimento para que a gente possa efetivamente tomar decisões mais acertadas. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem os dados, precisa transformar esses dados em informação, a informação vira conhecimento e conhecimento vira sabedoria. Eu não vejo uma resistência tão grande como eu via lá quando eu comecei a fazer pecuária. Eu acho o produtor rural hoje, eu vou falar daqui da nossa região, ele está bem mais aberto, ele está muito em busca. Logo que eu comecei a fazer pecuária, eles tinham medo de chegar até nos leilões de touros. E aí depois eles foram chegando devagarzinho. Isso eu fui vendo já no sindicato, lá em 2010. E olha só, pouco tempo. Sim. E aí eles viram que eles podem parcelar. Eles viram que... eu não vou porque eu não posso pagar. Aí depois... Não, eu posso pagar, eu vou pagar. E, por sinal, é o que paga certinho. O pequeno produtor, ele é muito correto. E aí ele viu a genética. Sim. Aí ele, quer dizer, já é um outro olhar. Ele se preocupou no primeiro momento, não, é muito caro. Depois, não, eu posso pagar, porque é parcelado. Depois, genética. Aí, pronto, foi. Então, hoje, eu já não vejo tão resistente. Isso no contexto geral. Então, eu acho que melhorou, evoluiu muito esse produtor até nas casas. De ver hoje lá para a minha propriedade, quando eu vou, todo mundo procurou melhorar. Sim. Propriedades pequenas, mas arrumadinha, tudo, sabe? Então, houve uma evolução muito grande desse produtor. E eu bato numa tecla, George, sobre informação, que é a nossa proposta do podcast. Produtor bem informado não tem para onde errar. Entendeu? Tirar suas dúvidas, procurar técnicos. Eu não posso pagar. Nós temos uma base aí, se não me falha a memória, 80% do produtor do município de Xinguara é pequeno. Mas ele vai comprar o medicamento dele, tem as casas agropecuárias, Casa da Roça, eu, por exemplo, eu sou cliente Casa da Roça. Tudo que eu preciso, eu chego lá e pergunto e vou, como é que é isso e tal, e eu tenho obtido grandes respostas. Então, é isso, onde você compra, tudinho, às vezes com o próprio amigo. Agora, considerando que cada qual tem sua realidade. Com certeza. Né? Você sabe disso. Eu vou comprar esse produto e colocar nos meus animais porque deu certo lá na Sara. O meu manejo é diferente, é outro. Eu vou fazer, por exemplo, porque o George, ele fez na propriedade dele. Até que você faça, mas respeitando a sua realidade. Sim. Então, eu sempre tive isso comigo, esse olhar. Eu era pequenininha lá no sindicato, e aí eu ficava aqui, olhando, né? Eu falei, o Roque, doutor Roque, meu Deus, tanta gente, os meninos lá da Santa Lúcia, Mauricinho lá pela Porongaí e tudo. Então, eu ficava observando. Bom, deu certo com ele, vai dar comigo na minha realidade. Sim, lógico. Não é? Lógico, exatamente. Então, foi justamente com esse olhar, buscando essa informação, foi que eu consegui hoje. Eu não sou um exemplo, Deus, eu tenho tanta coisa, meu Deus do céu, gente, Estou sem pasto já, uma hora dessa. Para você ver que eu tenho muita
coisa para melhorar. Enfim, mas eu acho que é isso. A gente entrar nesse caminho, já. Sim, né? sabe, Sara, eu vejo assim com muita tranquilidade justamente isso. O simples é mais fácil. É. À medida que nós E queremos... você colocou isso, essa palavra, realmente. E eu acho que é o que a gente pode falar com muita propriedade. É justamente, tem formas simples de manejo que dão resultado, Sim, não é? sim. E eu acho que você foi muito feliz colocando isso aqui para a gente. Então, assim, são coisas da minha realidade. Eu posso fazer um curral de jeito... Não, eu posso fazer um curral de cordoalho. Posso fazer... Gente, assim, nós temos que olhar a pecuária como uma atividade empresarial, familiar e bacana. Agora, a gente precisa, de fato, se inteirar e dizer, não, eu quero crescer. Crescer em conhecimento. E à medida que você adquire conhecimento, as coisas vão acontecer mais fácil. Eu tive uma outra grande experiência nisso, quando eu consegui separar custo e investimento. Sim. Então, também foi um outro ganho que eu tive na minha propriedade, quando eu consegui separar o que é custo e o que é investimento. Uhum. Eu fiz agora o meu curral, investimento. Sim. Na verdade, eu nem fiz, eu recuperei, melhorei, enfim, ampliei. Então, investimento. Sim. Eu estou fazendo 5 quilômetros de cerca, investimento. Né? Estou dividindo meus pastos aqui em tamanho menores. Investimento. Né? Agora, você faz a sede, é investimento? Não é. Custo. É custo. Custo. Eu vi um produtor grande comprando uma propriedade e a mulher não queria que o marido vendesse por causa da casa. A casa era linda, maravilhosa, era o sonho dela, tudinho. E a pessoa que estava comprando, o pecuarista que estava comprando, olhou e falou, você pode levar a casa. Eu não tenho interesse nela. Você pode levar. Entendeu? Porque ele estava comprando a terra, o campo, o pasto, as cercas, o curral. É um dos maiores enganos achar que valoriza. Não valoriza. Evidentemente que a gente não abre mão de dormir bem, comer bem, morar bem, tudo, né? Mas, então, são essas divisões que a gente precisa saber. E eu tive esse crescimento na minha propriedade depois que eu soube fazer essa divisão. Porque aí você tem gasto. Opa, gasto é uma coisa, agora eu vou dividir esse gasto entre investimento e despesa, que é custo. Os custos. Então, aqui eu tenho meus custos. Aí eu tenho custo de investimento e eu tenho custo de despesa. Despesa é algo que tu não vai recuperar. Então, ali não pensa que você... Mas, às vezes, para manter a atividade, precisa ter aquela despesa. Mas é preciso a gente avaliar isso. Ficou muito caro. Você falando de casa, eu fiquei... uma das casas mais bonitas que eu vi, e depois passei uma vez lá, estava toda depredada, aquela do seu Bené, lá na Cedro. Sim. Ali, meu Deus do céu. Era uma referência. Por sinal, referência. O próprio laboratório. Era um melhor, se não me falha a memória, na época, era o melhor laboratório de genética bovina do estado. Sim, era. Não era? Era. O do norte, era uma coisa assim. Então, assim, você vê. Então, assim, eu acho que a gente tem que justamente fazer isso, buscando conhecimento, buscando essas informações. Hoje está tranquilo, eu preciso ver... Bom, gente, eu vivo de só... Eu crio vaca. Na sua opção, por exemplo, eu crio vaca, quando chegou na desmama, eu vou e vendo. Então, eu vou me especializar no meu negócio. Vou ser especialista nisso, eu vou ler sobre isso, eu vou ver informação, eu vou olhar aqui e o máximo de informação, quantas vacas aqui eu posso ter aqui, quantas... Não, olha, como eu te falei, a pequenininha aqui ficava olhando, né? E eu vi uma fala do seu Anacleto falar, fiquei rico com vaca. Aí eu falei, uai, seu Anacleto ficou rico com vaca, eu vou ficar rica com vaca. Exatamente. E aí eu fiz esse ciclo na minha propriedade. Sim. As fêmeas são reposição, são crioulas, né? As fêmeas são reposição. Eu mando para frigorífico com 8 anos, eu posso diminuir, que tem um pessoal que fala, deixa de ser mão de vaca, você tem que mandar aí com 6 anos, 7 anos, terceira cria, alguma coisa assim. Mas eu tiro com 8 anos.
os machos, eu não estou indo para finalização de engorda, né? No máximo 2 anos eu tiro eles. Ou seja, está me dando uma lucratividade, um rendimento, uma produtividade. Tenho uma produtividade boa, tenho um rendimento bom. E eu estacionei nisso. Hoje é o que está dando para mim. Eu tenho vizinhos, o Gilberto Dantas, por exemplo, ele gosta de boi. Pronto, simples assim. Cada qual faz a sua, o seu movimento na sua propriedade. Né? Com certeza. Nós vamos agora para a nossa parte final. E eu queria saber qual é o conselho, Jorge, que você deixaria para o produtor rural que deseja aumentar a produtividade do seu rebanho e melhorar o rendimento de carcaça sem elevar excessivamente seus custos. Sara, aí ele tem que fazer o seguinte, ele vai ter que investir no conhecimento do que ele quer, da propriedade dele, ele tem que começar a conhecer a pastagem dele, então ele tem que se inteirar mais dessa questão da própria pastagem, né, para melhorar a produtividade, deixando sobra de capim, porque se não tiver sobra de capim não vai dar bom resultado. E começar a, de fato, buscar informação. Eu acho que é o que eu estava te falando. Quem tem informação tem conhecimento. Porque informação é uma coisa, conhecimento é outra. Como é que eu pego essa informação, como é que eu vou aplicar ela lá no meu negócio? Então, como você está dizendo, a sua experiência de ter visto grandes, aí eu digo, agora eu vou pegar o que esses caras têm de bom, vou fazer uma heterose aqui agora, eu vou com o conhecimento deles, que eles têm de forte, com o que eu já tenho aqui de vontade, então juntou a fome com a vontade e deu certo. Então, o pecuarista pequeno, médio ou grande, os grandes têm a consultoria, mas os pequenos e os médios têm que buscar informação, tipo de capim, quanto tempo, suplementação, genética, ele tem que investir em genética, nutrição e sanidade. A genética, ele vai conseguir, como eu estava falando, ela vai ser o potencial que vai fazer ele crescer. Então, precisa de um rebanho sadio, um rebanho saudável, beleza, e precisa nutrir esse rebanho para que ele possa explorar, de fato, essas qualidades que estão lá. E chegar às 18 arrobas em menos tempo. Em menos tempo. Então, ele precisa encurtar o ciclo da recria, e isso aí, através da nutrição genética, nutrição e sanidade, ele consegue. Sozinho, a nutrição vai resolver o problema dele? Não vai. A genética também não, e nem a sanidade. Então, ele precisa ter conhecimento disso aqui, qual é o melhor produto de genética que atende à necessidade dele. As sanidades são os melhores produtos que tem no mercado aí, tal como você disse, são coadjuvante do processo. Porque se eu tiver um animal de genética boa, tiver uma boa nutrição, esse animal dificilmente adoece. E eu vou buscar nutrição. O que eu preciso? Ainda diminui as perdas. Sim, com certeza. E aí, nutrição. O que eu quero? Eu quero só sal mineral, eu quero proteinado, eu quero ração. Busca informação, tem várias empresas, nós estamos ali na CR Foz à disposição para poder justamente auxiliar na tomada de decisão dele. Nós vamos auxiliar. Eu sempre digo o seguinte, olha, o que eu estou dizendo é sugestão. O que eu falo não é verdade absoluta, é a minha verdade, é a minha experiência, é o meu conhecimento adquirido nesses 33 anos de veterinária que eu estou aqui. Então, agora, a tomada de decisão é sua. E eu sempre avalio quanto vai custar, porque não adianta eu dar uma solução extremamente cara para o criador se ele não tem como aplicar financeiramente. Então, nós temos que ter as soluções simples e baratas e funcionais que dê produtividade, acima de tudo, de lucratividade. Por isso que o lema da CR Foz é produzindo resultados e lucro ao homem do campo. Olha só, coisa boa. Jorge, eu quero agradecer a você por compartilhar conhecimento técnico e experiências práticas do campo com todos os nossos produtores que estão nos assistindo, tá? Foi uma conversa excelente, amei, tá? Puxa vida, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que você que está em casa nos assistindo, você vai ficar repleto de informações, tá? E para reforçar o meu agradecimento, por favor, Flávia, deixa eu entregar aqui esse mimo a você do Pod Agro Brasil, tá? Muito obrigada. Tá bom, Jorge? Então eu quero vir outras vezes agora.
Não, Com além desse certeza. bate-papo gostoso, eu acho assim, interessante porque quero te parabenizar pela iniciativa, que agora já não é mais iniciativa, já é acabativa, né? Porque muita gente só tem iniciativa. E aí, você resolveu, você tinha um sonho, enquanto ele estava só na fase do sonho, era tal. Aí você teve uma ação, disse, eu vou fazer. E aí teve o verbo lá da ação, é o que você está executando. E aí precisa de pessoas como você, que lutam pelo agro, mulheres, e vocês já têm conquistado um espaço muito grande. Eu sei que não é fácil. Não. Eu tive conversando com a presidente do sindicato da Associação Comercial de Marabá, e eu estava falando para ela, digo, olha, não é fácil porque esse é um ambiente masculino. Misógino. Sim, Então, verdade. hoje está muito na moda, mas é preciso a gente reconhecer. Então, você conquistou um espaço e aí abre portas para que outras mulheres venham entrar nesse mercado que é extremamente saudável. Com certeza. Então, é uma coisa que te parabenizo. Obrigada, pela sua George. iniciativa, sempre trazer pessoas ligadas ao agro para poder falar sobre o agro e E eu trazer conhecimento. agradeço muito a você que está aqui, dividindo, compartilhando com a gente conhecimento, experiências e por acreditar no meu trabalho. Você é um grande parceiro, é um amigo, somos da CIAPA, com lutas, com lidas, né? Mas aí, aguerridos, justamente em prol de você que está em casa, do empresário, no caso da CIAPA, você produtor rural. E, George, o Pós-Agro Brasil é isso, informação. Foi onde eu identifiquei a necessidade, justamente olhando para mim, entendeu? Então, foi em busca de... quando eu fui em busca de crescimento, eu precisava de informação. E, a partir disso, adequar a minha necessidade e a minha realidade. Então, eu espero que você que esteja em casa, nos escutando aí, que realmente você tenha tire um grande proveito. Porque essa pessoa aqui é de um conhecimento que, enfim, dispensa-se comentários. Obrigada, George. Muito obrigada. Amigo produtor, não esqueça que produtividade e eficiência são 2 pilares que geram uma lucratividade real. E se você gostou deste episódio, siga, compartilhe e se inscreva no canal, porque toda semana temos conteúdo novo para manter você sempre muito bem informado. Eu sou Sara Calandrini e este é mais um episódio do Pod Agro Brasil. Até o próximo. Pod Agro Brasil.